Olá a todos. Hoje é quarta-feira, dia 17 de julho. Meu nome é Eduardo Campos. Eu estou presidente da União Mineira de Vistoria e Perícia Veicular, que é uma associação recém-criada agora, neste mês de julho, com o objetivo de apoiar as empresas de vistoria e todo o segmento que está no entorno, pessoas físicas e pessoas jurídicas, para que nós possamos aí melhorar o segmento e ter uma interlocução com o Estado para que a gente possa levar aí soluções a diversas questões que vêm afligindo o segmento. Esse momento de hoje aqui com você, e prometo que não irei me alongar, é para fazer uma reflexão sobre os dados disponibilizados pela SET no tocante a como estas vistorias estão distribuídas e a taxa de ocupação que nossos vistoriadores têm em cada uma das ECVs. Bom, primeira coisa que eu quero relembrá-los é: a Portaria 1290, ela diz que um vistoriador não pode executar mais do que 16 vistorias por dia, correto? Considerando, então, uma janela de 8 horas de trabalho diário, que cada vistoria demoraria, em média, 30 minutos. Então, claro, por uma simples matemática, se nós tivermos 2 vistorias por dia para cada box ativo, ou seja, para cada vistoriador, bastaria essa pessoa trabalhar 1 hora por dia que a demanda estaria atendida e ele poderia ir embora para casa, fazer outra atividade, enfim. A gente poderia utilizar essa mão de obra de uma outra forma. E, por outro lado, agora nós temos um comunicado da SET, o comunicado número 5, de 2, 3 semanas atrás, que estabeleceu uma métrica em percentual para suspender aquele box, suspender aquele vistoriador, se cada vistoriador não executar um percentual mínimo de vistorias que você tiver dentro do mês ou dentro de 2 meses, 3 meses. Enfim, então, isso passa a ser um ponto de atenção, passa a ser uma preocupação e pensando em alguma solução que ajude na viabilidade econômica das empresas, essa análise passa por isso que eu quero mostrar a vocês aqui hoje, que é qual a taxa de ocupação das empresas de vistoria no estado de Minas Gerais. Ou seja, quanto tempo um vistoriador fica trabalhando para que atenda toda a demanda que está sendo designada empresa por empresa. Então, vamos lá. Eu vou colocar a planilha aqui na tela para vocês verem, tá? Esta planilha nada mais é, gente, do que o relatório da SET, que foi disponibilizado lá no website, tá? E quem não tem este relatório, gente, o PDF, acesse www.transito.mg.gov.br. No menu em cima do site tem lá parceiros credenciados, mais à sua direita, você vai clicar nesse menu, ele vai abrir uma tela com todos os credenciamentos, pátio, estampador, clínica, etc. Lá no finalzinho, à sua direita, tem lá empresa credenciada de vistoria, e um pouquinho mais abaixo, um maisinho escrito Saiba Mais. Você clica ali, ele vai carregar uma outra página, onde então tem lá os relatórios de distribuição de vistoria por ECV e depois por Ciretran, para que você então tenha acesso a isso aqui. O que eu fiz nada mais foi do que converter aquela planilha, aquele PDF, numa planilha de Excel e fiz aqui algumas continhas bem básicas, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Bom, então, nós temos aqui a coluna de município, a região. Por que a região? Porque eu vou fazer uma análise com vocês aqui sobre Belo Horizonte. A quantidade de vistoriadores que estão aprovados em cada uma das ECVs. E aqui eu chamo a atenção, este relatório traz uma observação que já existem empresas que tiveram vistoriadores suspensos, tá? Isso está no rodapé, na última página do PDF lá do site da SET. Depois nós temos a quantidade de boxes leves que foram aprovados, boxes pesados, e quantas vistorias foram designadas, distribuídas, tanto de leve quanto de pesado, para cada uma ECV, e depois o total. As últimas 2 colunas que eu estou mostrando aqui para vocês, que está com o título em verde aí, são os meus cálculos, que é uma matemática muito básica, gente. Eu vou explicar aqui agora. O que eu fiz na primeira coluna verde? Média de vistorias por box leve. Eu simplesmente peguei o total de vistorias distribuídas de veículos leves pela quantidade de vistoriadores, que então seriam os boxes ativos. Apenas isso. E a última coluna, que é a média de vistorias por box leve e por dia, é esta quantidade dividido por 20, considerando que o mês de junho nós tivemos 20 dias úteis, né? Considerando que nós tivemos no mês de junho 20 dias úteis. E aí, gente, então, mas
Quantas empresas estão aqui nessa listagem? O relatório da SET demonstrou que 1.370 empresas, de alguma forma, emitiram um laudo, não emissão de laudo, mas tiveram vistoria distribuída, por isso que ele tem 1.370 linhas. E aí, primeira análise que eu fiz, gente, que aí eu fiquei realmente impressionado. Quantas destas 1.370 empresas receberam 2 ou menos vistorias por box por dia? Filtrei aqui para vocês, gente. Nada mais, nada menos que 1.056 empresas, gente. Ou seja, 77% das empresas que trabalharam no mês de junho fizeram 2 ou menos vistorias por box por dia, gente. Isso significa que o vistoriador, em todas essas 1.056 empresas, em 77% do mercado, e aí isso em todas as cidades do estado, ele não trabalhou nenhuma hora por dia. E quando a gente vem aqui e filtra, tá aí uma vistoria, ou até menos do que uma vistoria. Por que menos de uma vistoria, gente? É aquela empresa que teve uma vistoria dia sim, dia não para um box. Se eu filtrar aqui considerando uma ou menos vistoria por dia, nós temos 178 empresas, que é mais de 10% do mercado. Então, é assustador quando você pensa que 77% das empresas não ocuparam os seus vistoriadores nem com 2 vistorias por dia, tá? Isso é um dado extremamente importante. E aí, eu fiz também, gente, uma outra matemática que é preocupante e por isso eu trago aqui a reflexão, a análise de todos vocês. Quanto custa um vistoriador? Quanto? Eu fiz uma conta bem simples, jogando para baixo, tá? Se você tiver um combinado, né, um contrato de trabalho, onde você está pagando R$ 1.700 para o teu vistoriador, e ele é carteira assinada, ele te custa R$ 1.700 mais alguns encargos sociais, que é basicamente o FGTS, porque outros encargos sociais já estão cobertos pelo Simples Nacional. Mas você tem também o quê? O 1/12 de férias e 1/12 de 13º, que, se você não fizer esse provisionamento, vai chegar no final do ano, você terá que pagar 13º, e quando ele completar um ano de emprego, você terá que conceder férias e você pagará aí o terço de férias para ele. Então, eu faço a conta do provisionamento disso. Além disso, eu considerei o quê? Que você, como ele trabalha 44 horas por semana, ele trabalha o dia todo, pelo menos assim é na grande maioria das empresas, você dá aí uma alimentação para ele. Considerei aí uma refeição de R$ 14,85 apenas. Olha, em Belo Horizonte ninguém consegue comer com R$ 15, não. Mas ok, vamos considerar isso. E um vale transporte para ele ir de casa ao trabalho e um vale transporte para ele ir do trabalho para casa de R$ 4,50. Este cara custa para você, no mínimo, R$ 2.800. Aí eu fui continuando o raciocínio. Qual conta que eu fiz? Quantas vistorias você precisa fazer no mês, naquele box que está ativo, para simplesmente custear o vistoriador? Vamos à matemática. Cada vistoria você recebe R$ 121,43, correto? Você vai ter que pagar os impostos, Simples Nacional. E aqui eu estou considerando a menor alíquota, estou considerando 6% apenas. Muitas empresas pagam mais do que isso, 9, 10, até 12%, em função do volume de vistorias que elas têm, tá? Mas eu estou considerando a menor alíquota. Depois nós temos que descontar o valor da ETIV, o sistema informatizado que você tem contratado com uma das empresas. Quanto que te sobra líquido? R$ 102. Ora, vamos arredondar os números. R$ 100 líquido para R$ 2.800 de custo só com o vistoriador, então eu tenho que fazer 28 vistorias por mês no box só para pagar o vistoriador. 1.370 empresas, não é? Vamos ver quantas não receberam nem 28 vistorias por mês por box? Vamos ver aqui? Vou fazer o filtro. Então, eu vou filtrar que eu quero todas as empresas que receberam menos do que 28 vistorias por box. Tá? Chegamos ao resultado de 551 empresas, gente. 551 empresas, tá?
Então, imagine você que das 1.370 empresas que trabalharam no mês de junho, 551 não receberam vistorias por box no mês inteiro, que sequer seja suficiente para custear o salário, os encargos sociais, 13º, férias, alimentação e vale transporte do vistoriador. Isto é muito preocupante, gente. Então, eu trago esta informação, eu trago esta análise para vocês, porque nós temos que buscar caminhos, nós temos que buscar alguma solução ou algumas soluções, não necessariamente existe apenas um caminho, uma solução, e levar isso a sete, levar uma proposta a sete. Seja de a sete permitir que dentro do estabelecimento da empresa de vistoria, outras empresas prestem serviços, forneçam produtos e a própria ECV também possa fazer algo nesse sentido. Claro, aí nós temos que lembrar lá da resolução do CONTRAN da 941, que ela veda, né, que a empresa de vistoria tenha outras atividades, mas no espaço físico é possível sim, a resolução não proíbe isso, que outra empresa dentro do seu espaço físico ali possa exercer uma atividade, isso pode ser objeto de permissão pelo Estado, e pensarmos se esta regra de distribuição, considerando o box ativo, se ela se mantém saudável, se ela se mantém justa e que permita ainda a sobrevivência das empresas. Este é um ponto de minha profunda preocupação e que eu externo aqui a todos vocês. Eu, particularmente, penso que nós podemos avaliar propostas para a SET de que, por exemplo, apenas um exemplo, de que a vistoria seja distribuída por box, sim, para respeitar aquele empresário que investiu numa estrutura maior, que paga um aluguel mais caro, mas não vinculado à quantidade de vistoriadores, né? Fica na competência da ECV, assim eu penso, esta gestão de quantos colaboradores ela precisa, se em determinado dia da semana ela tem que ter 2 pessoas, 3, ou basta uma para poder fazer o atendimento. Enfim, eu penso que o Estado ele tem que interferir o mínimo possível na gestão do seu negócio, na gestão da sua empresa, para que você tente novamente encontrar um ponto de equilíbrio e, para a grande maioria das empresas, isso é uma questão de sobrevivência, isso é uma questão de sair do vermelho, ou pelo menos tentar sair do vermelho, porque também não necessariamente esta será a única solução, né? Como foi dito pelo chefe da SET algumas semanas atrás, o Estado não consegue criar demanda, o Estado não cria demanda, a demanda é essa que nós temos aí, que nós estamos vendo, mas nós podemos pensar em mecanismos que reduzam, de um lado, o custo da ECV, e, por outro lado, permitam que a ECV tenha outras fontes de receita de forma justa, correta, sem que implique em risco a imparcialidade, sem que estas outras fontes de receita sejam conflitantes com aquilo que é objeto de análise, objeto de sua avaliação quando você está fazendo a vistoria de um veículo, tá? Bom, vamos agora dar uma olhadinha sobre Belo Horizonte, gente. Como que está isso em Belo Horizonte? Deixa eu filtrar aqui. Por que eu estou falando de Belo Horizonte? Porque em Belo Horizonte, não sei se todos sabem, mas em Belo Horizonte a distribuição das vistorias, ela é regionalizada. Nós temos 9 regiões na cidade e que, então, determinados conjuntos de bairros integram uma região e o cidadão, o usuário, quando ele entra no portal da SET, ele tem a possibilidade de escolher em qual destas regiões ele quer fazer a vistoria. E uma vez que ele escolhe qual a região, o sistema da Prodenge faz aí a distribuição randômica, aleatória, equitativa, e designa uma ECV daquela região escolhida para atender aquele cidadão. Vamos ver como é que está isso aqui. Deixa eu filtrar por Belo Horizonte. Muito bem. Filtrei por Belo Horizonte. Deixa eu colocar a imagem maior aqui para vocês. Bom, nós temos 102 empresas, tivemos, né, no mês de junho, 102 empresas em Belo Horizonte no relatório da SET. E aqui estão região do município, as regiões. Bom, vamos começar aqui, gente, fazendo uma análise da região Centro-Sul. Pois bem, na Centro-Sul, até então, 6 empresas operaram,
E veja na última coluna aqui, gente, a média de vistorias por box por dia, considerando aí os box para veículos leves, e aliás, na Centro-Sul não existe nenhuma ECV com box de pesado. Nós temos ali 3.8, 3.9, 4.0, tem uma ali que está com 0.1, que foi uma ECV que tinha sido recém-credenciada no mês, por isso o número dela é insignificante, tá? Mas então nós estamos falando que na Centro-Sul, que é, vamos assim dizer, o filé mignon do mercado de vistoria veicular de Belo Horizonte, quiçá do estado, aliás, não é do estado, tá? Tem cidade melhor do que Belo Horizonte. Mas falando de Belo Horizonte, é a melhor região no que se refere a quantitativo de vistorias que foram designadas para as empresas. Elas ainda assim tiveram uma taxa de ocupação de apenas 4 vistorias por dia. Ou seja, se o vistoriador leva meia hora para fazer uma vistoria, com 2 horas ele cumpriu o serviço dele. Cheguei às 8 da manhã, se os carros já estivessem ali, às 10 eu estava indo embora para casa, fazer outra coisa, tá? Muito bem. Agora vamos olhar outras regiões de Belo Horizonte. Vamos pegar aqui a região do Barreiro. Região do Barreiro. Os números estão ali entre 2.4, 2.2, 2.5, 2.7, 3.1. Estão vendo ali? Ou seja, entre 2,5 e 3. Menor do que a região Centro-Sul. Vamos pegar aqui agora uma outra região. Vamos pegar aqui a região de Venda Nova. Venda Nova, muito parecido, olha lá. 2.5, 2.4, 2.7, 3.1, tem uma que tem ele 4.0, chegou a 4 vistorias por box, é interessante, curioso isso, né? E vamos ver agora outras regiões. Venda Nova, vamos pegar aqui a região leste, gente. Região leste, 2 vistorias por box por dia. Região noroeste, também em torno de 2, 1.9, 2, 2.1, 1.7, 2 vistorias por dia. Vamos olhar aqui a região noroeste agora. 1.3, 1.4 vistorias. Vamos pegar aqui a região norte. 2.4, 2.3, 2.1. Tem uma ali que também está com 4.2. Vamos olhar aqui a região oeste. 2.8, 3, 2.7. Vamos olhar aqui a região da Pampulha. Menos de uma vistoria por dia. Então, vejam que nós temos pelo menos 2 regiões em Belo Horizonte, e a Pampulha é a mais gritante de todas elas, que tem 25 ECVs, ou seja, 1/4 das empresas de vistoria de Belo Horizonte estão na região da Pampulha, e elas recebem menos de uma vistoria por dia por box. Enquanto outras regiões recebem 3, 4 vistorias por dia por box. É preciso também avaliar se é justa essa distribuição por região, se é necessário reagrupar os bairros que fazem parte de cada região, ou se um caminho, por mais complexo que ele seja, por mais delicado que ele seja, se é distribuir por CEP. Né? Eu, particularmente, sempre pensei que a distribuição por CEP ela é mais justa. Claro que ela tem aí as suas complexidades para o cidadão, para o usuário, mas eu acho que nós podemos pensar, propor alternativas muito interessantes para que não prejudique o cidadão, né, no sentido de ele morar na Centro-Sul, por exemplo, ele mora no bairro Mangabeiras e ter que se deslocar até Venda Nova, até o Barreiro, para fazer uma vistoria. Eu acho que podem existir mecanismos que facilitem a vida do cidadão, mas garantindo a equitatividade na distribuição das vistorias. Então, é algo que nós precisamos estudar, nós precisamos, de fato, avaliar, e este é um dos elementos que nós, enquanto associação, enquanto União Mineira de Vistoria e Perícia Veicular, queremos discutir junto com vocês para que a gente possa levar alguma proposta, quem sabe mais de uma proposta para a SET, para que isso seja objeto de análise por eles e que eles possam, quem sabe, rever estes conceitos que hoje estão sendo aplicados e que está muito claro, pelo menos para mim, não sei se você concorda comigo, que se continuar desta forma, nós estamos aí correndo o risco de o mercado colapsar num curto intervalo de tempo. É claro que nós temos outras questões que impactam nestes números, né, gente? Claro, que é a quantidade de empresas que continuam sendo credenciadas.
E aqui fica, se você que está assistindo esse vídeo está pensando em montar uma empresa de vistoria, faça a conta antes. Não monte sem fazer conta, não monte sem procurar alguém que possa te ajudar nessa análise. Os números são públicos, os números estão no site da SET. Eu já disse aqui no vídeo, é fácil você ir lá e buscar. Faça você a sua análise. Não monte uma empresa sem fazer conta, porque você tem uma grande possibilidade de jogar o seu dinheiro fora e ainda fazer com que os outros que estão no mercado percam mais dinheiro ainda, que fique mais difícil encontrar o ponto de equilíbrio. Fechar credenciamento, será que é uma possibilidade juridicamente plausível? Talvez sim, talvez não. Talvez o Estado possa fazer isso, talvez não. Eu não tenho essa resposta. Mas eu acho que a consciência das pessoas, de quem está aí propondo que as pessoas montem empresas, vendendo aí o seu trabalho, o seu serviço, que é legítimo, claro, mas eu acho que é necessário responsabilidade, é necessário a verdade, é necessário dizer à pessoa que está interessada em comprar uma empresa, né, montar uma empresa, quais são os números reais daquele ali e o que é a projeção de futuro. O mercado de vistoria, ele oscila sim ao longo do ano, nós temos meses de um volume um pouquinho maior, meses de um volume um pouco menor, mas essa oscilação não é tão grande assim. E eu, particularmente, não creio que nós tenhamos aí um volume de vistorias, por exemplo, com a Móvel, que vá ajudar significativamente no equilíbrio financeiro das empresas. A Móvel vai trazer demanda? Vai, sem dúvida alguma. Mas eu não creio que isso seja o suficiente para que todos, para que essas 1.300 empresas, 1.370 empresas, consigam chegar num ponto de equilíbrio, pagar as suas despesas e sobrar algo como resultado financeiro. Bom, nesse vídeo era isso. Fica aqui o meu convite para que você se associe à União Mineira. As pessoas físicas ou jurídicas podem se associar, seja você dono de uma empresa de vistoria, seja você um vistoriador, seja você uma franquia, uma empresa que vende seguro, uma empresa de consultoria, não importa. Todos os atores que fazem parte deste mercado de vistoria veicular, eles são bem-vindos, porque eles são afetados pelas decisões que acontecem nesse mercado. Todos são afetados, então todos são bem-vindos. Esta é uma associação que abre as portas para todos, para o diálogo, para a gente construir caminhos e pedidos e proposições ao poder público, ao órgão que regulamenta a nossa atividade, buscando aí a melhoria do trabalho de todos, tá? Então, hoje eu estou colocando esse vídeo no grupo do WhatsApp. Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, aqui no YouTube, na descrição do vídeo terá o link para você poder clicar e entrar no grupo, se você estiver assistindo esse vídeo diretamente pelo YouTube. E lá no grupo do WhatsApp, no MVV Notícias, eu estarei colocando também o link para que você possa se associar à nossa UMVV, tá? Seja, repito, você pessoa física ou jurídica. Os associados não pagam nada, não há custeio, né? Você nunca será cobrado nada para você participar da associação. Eu brinquei com os outros 4 diretores que, então, compusemos a diretoria colegiada, dizendo o seguinte, brinquei não, isso é uma coisa muito séria que todos nós pactuamos. Se nós inventamos a moda de criar essa associação, nós vamos custeá-la. Então, se existe um curso de contabilidade, se existe um curso de uma secretária, se existe um curso de um website, etc., nós 5 apenas vamos custear, ninguém mais. Eu não invento moda para os outros pagarem a conta, não. Pelo menos assim eu não faço. E é por isso que digo e repito, venha, se associe, participe, traga a sua contribuição, traga a sua opinião, traga a sua angústia, a sua frustração, para que a gente possa compilar isso tudo e entender, porque tem situações que a gente não consegue enxergar, principalmente as dificuldades do dia a dia, e que, de repente, o seu problema é o problema de mais 2, 3, 10, 50, mais 100 empresas do Estado, e que, quem sabe, a gente consiga, de forma organizada, planejada, inteligente, levar isso ao conhecimento da SET e eles buscarem alguma solução. Um abraço para você, fica aí o meu carinho, e eu aguardo você no nosso grupo do WhatsApp, o MVV Notícias, e você como um associado. Até, tchau, tchau.
Música